Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Medicina do Exercício e do Esporte. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre lesões de cartilagem. Então vamos dar um foco nessa parte básica, mas essencial para a gente poder entender um pouco mais sobre as lesões dentro da modalidade esportiva, da prática de atividade física. De novo, essa é uma aula um pouquinho mais específica, mas todo mundo está super convidado a participar. Então vamos lá, vamos pensar nos tipos de cartilagem. A gente tem como tipo de cartilagem a cartilagem elástica, a cartilagem hialina e a fibrocartilagem de um modo geral. Dentro desses três tipos de cartilagem, a gente consegue trazer aqui um pequeno exemplo. A gente tem aqui um desenho de como se fosse uma cartilagem, com a sua superfície articular, superfície tangencial, média e profunda. Além disso, a gente consegue ver que no finalzinho tem a cartilagem calcificada e ela está em contato direto com o osso. Pensando na composição da cartilagem, a gente tem as células, que na verdade são menos de 10% do que compõem a cartilagem. A gente tem as macromoléculas, que já giram em torno aí dos 20%, que é tanto o colágeno quanto os proteoglicanos. E como parte final, a gente tem a água, que vai ali em torno dos 70% dentro da composição da cartilagem. Então a gente tem a composição de cartilagem majoritariamente composto de água. Tá bom? Pensando dentro dessas macromoléculas, como a gente falou, a gente tem colágeno e a gente vai ter o colágeno que é responsável pela força. Então, dentro das duas, entre a parte do proteoglicano de colágeno, o colágeno que é o nosso responsável pela força que a cartilagem tem, enfim, a força que a cartilagem tem para poder resistir a toda a demanda que ela sofre. Tá bom? Pensando na parte dos proteoglicanos, a gente tem que, como característica deles, eles se ligam à água, então, além disso, eles são carregados negativamente e tudo isso faz com que, no final das contas, a gente tenha uma absorção importante de água e uma facilidade da cartilagem de inchar. Isso a gente vê a todo momento, basta dar uma torcida de dedo, de perna, de tornozelo, do que for, você vê que assim que você tem alguma lesão, por mais sutil que ela seja, a sua cartilagem, sua articulação tende a encher. Então é por causa dessa característica aí dos proteoglicanos também, tá bom? Focando um pouco na hialina, a hialina ela é um pouco mais da cartilagem que a gente mais vê dentro da parte de atividade física. Ela está um pouco mais exposta, ela ganha um pouco mais de destaque, apesar de a gente abordar as outras ainda. Como eu já até me antecipei aqui, a gente tem que ela não é inervada, tá? Ela não tem inervação, ela não tem supramento sanguíneo, tá bom? E além disso, ela não tem uma drenagem linfática. Todas essas características da cartilagem hialina levam a gente a se perguntar de onde vem o oxigênio e de onde vêm os nutrientes que suprem essas poucas células que fazem parte da hialina, certo? Então, a gente vai pensar como? Na parte da difusão. Eu trouxe aqui um exemplo histológico de condroblastos e condrócitos, que são as células principais do nosso tecido cartilaginoso, tá bom? Ali na cartilagem hialina, junto com o pericôndrio e o pericôndrio dos dois lados. Então a gente pode ver aqui histologicamente como é que é essa aula na histologia, é só para a gente poder ter uma noção um pouco mais visual. Então, como a gente se perguntou, de onde vêm os nutrientes e de onde vem esse oxigênio que supre os condrócitos e os condroblastos? Tá legal? Pensando nisso, a gente vai ter aqui um esqueminha bem legal. A gente tem aqui como se fosse uma articulação de um modo geral. Vamos colocar que essa aqui pode ser seu tornozelo, tá bom? Vamos pensar aqui de um modo geral, pode ser, na verdade, o punho, o joelho, o que for. Na verdade, é que a gente consiga entender o exemplo. Quando você tem, na situação de uma demanda de carga, tá? Quando você vai dar um passo, quando você pula ou o que for, você tem uma redução desse espaço articular, tá legal? Se você for pensar, todo esse espaço articular aqui, né, esse espaço aqui articular todo, ele está repleto de fluido sinovial, tá legal? Então quando você tem essa força, esse pulo, esse impacto, você tem uma redução desse espaço sinovial. Isso faz com que esse líquido sinovial acabe sendo movimentado, né, acabe sendo espalhado dentro da cápsula articular e é dessa parte de difusão, conforme a gente já falou, que vem os nutrientes, o oxigênio e além disso faz com que você reduza o atrito do movimento. Então, na verdade, isso aqui tudo é o nosso papel do nosso líquido sinovial. É quando você tem essa redução, toda essa movimentação do líquido sinovial, dentre outras características, mas a gente vai focar nessas daqui. Então, se a gente for pensar, como é que você vai ter essa lesão de cartilagem, né, considerando praticamente a cartilagem hialina, você vai ter que,
cruzando a carga com a alteração do comprimento da cartilagem, quando você começa a aplicar uma carga, você começa a gerar uma certa alteração. Então, se você for olhar na característica que a gente tem ali no finalzinho, na região distal da cartilagem, você tem aquele emaranhado todo da nossa cartilagem. Então, conforme a gente vai aumentando a nossa carga, a gente vai tendo já uma mudança da estrutura, né, da organização das nossas fibras colágenas de um modo geral. Você vê que começa a ficar com uma área um pouco mais linear. Só que quando essa carga ela é muito exacerbada, a gente tem a nossa lesão que vai levar à ruptura. Então assim a gente consegue identificar a lesão. Isso aqui é uma imagem super bacana para a gente poder entender como é que funciona a questão, a relação de carga com alteração de comprimento e uma eventual lesão na cartilagem. Então, além disso, a gente vai falar agora da fibrocartilagem, que foi aquela do nosso outro tipo de cartilagem a gente tem. Fibrocartilagem e a cartilagem hialina são as duas que a gente vai dar mais destaque aqui nessa parte de medicina do exercício, tá bom? Então, a fibrocartilagem, ela é forte, ela é flexível e, além disso, ela pode ser inervada, tradução aqui me pegou, então, na verdade, ela pode ser inervada, tá bom, pessoal? É inervada e vascularizada. Tá legal? Então, na verdade, essa fibrocartilagem, ela fica normalmente próximo a articulações, ligamentos, tendões e discos intervertebrais. Ou seja, a gente pode colocar em lugares, em articulações maior destaque, onde a gente tem uma presença de uma fibrocartilagem, a gente colocaria quadril, punho, ombro e joelho, tá bom? Ainda falando de fibrocartilagem, a gente pode considerar que sua função é variável. Varia dependendo de qual articulação que a gente estiver falando. Então vamos botar, por exemplo, aqui o joelho, o menisco, a gente vai ver que a fibrocartilagem tem um papel de melhorar a congruência articular. Ela vai ter um papel de absorver o choque. Então isso aqui é o papel da fibrocartilagem, por exemplo, no menisco do joelho. Se a gente for pensar nas outras articulações, quadril, punho, ombro, ela já tem um outro papel, ela já tem uma outra função. Na verdade, ela vai expandir a superfície articular e ela vai aumentar a estabilidade da articulação. Então, na verdade, se for pensar na parte do ombro, a glenoide, na parte do punho também, tanto no quadril, a gente ali na região do acetábulo, você vai ver que ela vai aumentar a superfície articular e ela vai aumentar a estabilidade dessa articulação. Tá legal? Seguindo adiante, vamos ver como é que vai a adaptação da cartilagem ao treinamento. Afinal de contas, nós estamos falando de medicina do exercício, estamos falando de atividade física, estamos falando de esporte. Então, a adaptação ao treinamento é bem interessante, a gente tem as propriedades biológicas aqui da cartilagem, a gente vai ter, comparando aqui, a parte de imobilização, uma pessoa fisicamente ativa e um treinamento intenso. E a gente vai ver, dependendo aqui do nível de atividade. Então, na verdade, se você for pensar, as propriedades biológicas da cartilagem, elas tendem a aumentar. Obviamente, quando você tem mobilização, você tem uma atrofia, você tem perda de função, você tem tudo isso, a gente já sabe disso. E uma pessoa fisicamente ativa, ela tende a otimizar todos esses componentes da nossa articulação, da nossa cartilagem e dos nossos outros tecidos envolvidos na atividade física, até o cardiovascular mesmo, tá? Sendo que quando você tem um treinamento intenso, assim como todos os nossos tecidos, e a gente já também pode conversar aqui sobre outro tema, a gente tem que ter um equilíbrio entre a nossa demanda e a gente tem que ter um equilíbrio do quanto o nosso organismo consegue suportar. Não é? Então, na verdade, o treinamento intenso, quanto mais intenso ele for, ele pode ser até deletério. E aí a nossa perninha final aqui, se você for ver, quanto mais você aumenta a intensidade, você passa a ter uma demanda muito maior do que a nossa cartilagem consegue aceitar, né? Com a deformação ali do nosso tecido, como aquele exemplo da carga. Então, na verdade, você vai ter ali uma possível lesão e, por isso, uma queda de propriedade biológica. Então, na verdade, a gente está pensando aqui que o treinamento intenso ele é importante, mas não pode ser de maneira exacerbada, tá bom? Pensando nas lesões na cartilagem de um modo geral, a gente pode considerar, na verdade, que a gente tem como exemplo uma contusão, a contusão ela acaba gerando rachaduras dentro da cartilagem, ou a gente tem, por exemplo, uma força de cisalhamento, dependendo do tipo de lesão que acaba ocorrendo, e aí, na verdade, você vai ter fendas verticais e horizontais. Na verdade, aqui a gente está buscando uma classificação para esse tipo de lesões na cartilagem, e aqui a gente tem dois tipos com dois resultados, tá bom? E além disso, conforme a gente já falou da classificação, uma outra proposta, e o que sempre tem que incluir, a gente tem que incluir sempre o tamanho, a profundidade, a causa
e a patologia que acompanha essa lesão da cartilagem. Então, na verdade, quando a gente for classificar uma lesão envolvendo a cartilagem, a gente vai ter que sempre considerar todos esses componentes aqui do meu lado. Tá legal? Aí, em cima da classificação, a gente pode prestar atenção que, no final das contas, essas lesões também têm um componente degenerativo, que acaba levando a uma osteoartrose, e pode ser uma lesão articular focal. Se a gente for pensar nessa classificação, a gente for tentar prestar atenção, a gente vai ver que a parte da lesão degenerativa são alterações em vários locais da articulação e, obviamente, as lesões focais, elas são alterações em um ou dois locais da articulação, muito mais fáceis de identificar e, eventualmente, mais passíveis de tratamento, tá? Pensando rapidamente na osteoartrose, a gente pode considerar que chega a ser uma degeneração da cartilagem, principalmente a cartilagem hialina. A gente tem que pensar que tem a esclerose de um osso subjacente e a gente pode ter osteófitos. Esse tipo de lesão, a osteoartrose, vai ser foco também no decorrer do nosso curso, tá legal? E ele tem alta prevalência em ex-atletas e, obviamente, em pessoas mais idosas, tá? Então, na verdade, a gente tem que entender que a osteoartrose ela tem todos esses componentes e, conforme a gente já falou aqui da própria questão da degeneração e uma lesão principalmente de cartilagem hialina, eu puxo aqui aquele outro slide para a gente ver sobre a inervação, sobre o movimento sanguíneo e a drenagem linfática, a gente vê que isso aqui não faz parte da cartilagem hialina, né? Então, isso tudo acaba influenciando também na parte de tratamento, no tipo de lesão que pode gerar. Então, pessoal, pensando nisso, vamos ver para o outro lado. Por outro lado, a fibrocartilagem, né, falando dela, comparando com a hialina, a gente tem um suprimento sanguíneo que não é uniforme, mas a gente chega a ter um suprimento sanguíneo. Além disso, a gente tem uma capacidade de reparo tecidual que é variável e faz muito sentido. Se a gente for parar para pensar, a gente está falando de uma região vascularizada, uma região não tão vascularizada assim. Então, até para trazer como exemplo, eu trouxe aqui para vocês a questão da zona branca e zona vermelha. Isso aqui seria do menisco, tá bom? Então, pensando aqui no nível do menisco, você tem uma região que é vascularizada, zona vermelha, uma região que não é vascularizada, que é a zona branca. Então, quando você tem uma lesão, dependendo dessas regiões, dependendo dessas zonas, a proposta terapêutica vai ser diferente e, além disso, a capacidade tecidual vai ser diferente, vai variar, tá bom? Então, galera, vamos pensar aqui, vamos dar uma olhada nessa apanhadão final da aula que a gente costuma fazer, tá bom? Na nossa aula de hoje, a gente viu aqui como é que é a composição da cartilagem. A gente também viu que a cartilagem hialina tem um papel muito importante dentro da atividade física, do esporte de um modo geral, e a gente entendeu que o suprimento sanguíneo e, além disso, o suprimento de oxigênio e de nutrientes vem para um processo de difusão. A gente entendeu como é que é a relação com a carga para poder gerar uma lesão na cartilagem hialina e a gente viu um pouquinho da fibrocartilagem. Na fibrocartilagem a gente conseguiu entender qual é a sua função, lembra a diferença entre a função de um menisco e a função de uma glenoide no ombro, aumentar a superfície ou só amortecer o impacto, e além disso a gente conseguiu entender a adaptação ao treino da cartilagem de um modo geral. Junto disso, a gente entendeu quais são as lesões, como é que são essas lesões e as classificações das lesões na cartilagem. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado.